1863. Esse tema é um tema muito importante e que deve fazer parte da nossa pauta existencial, das nossas reflexões diárias, porque este tipo de lição nos leva direto ao autoconhecimento. Joana de Ângeles diz que Jesus, em qualquer passagem do Evangelho, é sempre um psicoterapeuta excelente, é sempre um professor incomparável, porque Jesus, em nos trazendo a boa notícia, a boa nova, Jesus nos trouxe o norte, nos trouxe uma bússola, nos trouxe os rumos para a conquista da paz e da felicidade e do autoaprimoramento que nós tanto desejamos e buscamos. Há muita resistência da nossa parte ainda, mas, conforme nos diz a doutrina, estamos a caminho da luz, e a jornada prossegue sempre. Joana de Ângeles afirma ainda que os grandes movimentos da nossa vida, de evolução, de autoaprimoramento, podem ser comparados aos movimentos de uma semente, que desabrocha simples e pequena, mas que aos poucos essa semente vai crescendo, vai ficando mais robusta, mais forte, até gerar múltiplos frutos, renovando então a paisagem da natureza. E assim também somos nós, passo a passo, lentamente, através das nossas ações, das nossas atitudes e escolhas conscientes, no ambiente do lar, no ambiente do trabalho, no convívio social, nós vamos também gerando múltiplos frutos: o amor, a caridade, o perdão, a fraternidade, e renovando também a paisagem das nossas existências. Existe um antigo provérbio africano que diz que a árvore soberana cresce em silêncio, mas quando ela tomba, provoca ruído. E assim somos nós, fazemos também ruídos no nosso processo de crescimento, de sofrimento e aprendizado. Talvez seja por isso que muitas pessoas lá fora dizem que o mundo está cada vez pior, que o mundo vai acabar, que a cada dia as coisas estão piores. Mas a doutrina espírita afirma que não, nada está pior. O que acontece é que as coisas estão fazendo mais barulho do que antes. É muito comum em época de transição planetária, como estamos passando, que existe uma tendência do caos se instalar em toda parte. Porque hoje nós sabemos o que antes não sabíamos. Hoje estamos vendo e ouvindo tudo aquilo que estava oculto. Já perceberam essa mudança, não é? Então hoje tudo está fazendo mais barulho, mas são coisas que sempre existiram e nós não sabíamos. Porque no final de tudo, não importa o que aconteça, Deus tem tudo sob controle na mão. Deus tem controle de tudo, está comandando de tudo. Então, o fluxo da vida continua mistério. Joana de Ângeles afirma ainda que a evolução moral de todos nós é um trabalho silencioso de transformação de hábitos nossos, hábitos milenares, antigos, por outros hábitos mais saudáveis, mais conscientes, hábitos edificantes, novos, que melhorem o nosso processo. Diz ainda que esse mal aparente que nos toca é apenas um mal aparente, é apenas um teste para a nossa promoção.
para o nosso crescimento espiritual. Porque o mal verdadeiro, o mal real, é aquele que nós causamos nas outras pessoas. Nós imputamos as outras pessoas. E também, não só a prejuízo de outro, mas a prejuízo de nós mesmos na vida futura. Porque tudo aquilo que nós fazemos há de voltar. Né? Em 2020, no início da pandemia, a benfeitora escreveu o livro Vidas Vazias. E nesse livro, ela nos diz que muitas vezes nós nos utilizamos de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, os recursos e as oportunidades que Deus nos concede para nós avançarmos, para nós evoluirmos. Muitas vezes nos voltamos para a vida exterior em busca da recompensa imediata, aquela recompensa rápida para as nossas frustrações. E então acabamos nos enchendo de um vazio muito grande. Ficamos cheios do vazio. Talvez seja por isso que o filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman trouxe para todos nós a ideia da modernidade líquida, amor líquido. Ou seja, em outras palavras, ele dizia que os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, as nossas ideias eram frágeis, fugazes, maleáveis, tal como o líquido. Porque se eu colocar o líquido na minha mão, ele vai escorrer dentro dos dedos. Ele é rápido, ele é fluido. E assim são os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, emoções. São rápidas, sem sentido, buscando então o nada, na verdade. Mas Joana diz que apesar de tudo isso, apesar de todo esse aturdimento, a vida humana tem o sublime objetivo de amar e encontrar o sentido da vida, encontrar o significado para a própria vida. Mas é preciso buscar para encontrar. É preciso buscar. Então nós vamos até o Evangelho para buscar as respostas que nós precisamos. A lição desta noite é uma lição meio longa. Se vocês já puderam ler o Evangelho, o mal do remédio, ela é bem longa. Mas para hoje eu trouxe só 6 frases, tá? Para ficar bem resumido, pequenininho, pelo nosso tempo. Então, nessa lição de hoje do Evangelho, que é de Santo Agostinho, nós sabemos que ele viveu em épocas antigas, né? Envolto em prazeres mundanos, prazeres materiais. A partir de um determinado momento, ele fez uma virada radical na vida dele. Quando ele percebeu que aqueles hábitos, aqueles prazeres, não tinham conexão com Deus, não tinham sintonia com o fato de ele ser filho de Deus. Ele mudou radicalmente a sua posição, a sua postura e os seus hábitos. Então, por conta dessa época de Santo Agostinho, ele traz uma energia muito forte nessa lição. Não sei se vocês já perceberam. Ele traz frases muito potentes, impactantes para todos nós. Porque ele se lembra do que ele passou. Ele faz questão de dizer que todo homem que permanece, que resiste na imperfeição, que resiste numa posição de rebeldia, naturalmente ele é impelido para um mundo onde a dor e o sofrimento são os únicos remédios para os seus males. Daí a lição desta noite. Eu vou ler um trechinho, tá? Para nós tomarmos ciência. Diz Santo Agostinho: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoou mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Até
desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Então, por que agora murmurar? Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre tem a fé por amparo, alegre-se e esteja nos suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Para nós entendermos essa lição, eu trouxe um caso que se encaixa bem na exemplificação. No livro No Mundo Maior, psicografado por Chico Xavier, nós vamos encontrar no capítulo 14 uma lição chamada Medida Salvadora. Eu vou resumir a história. Este caso é uma missão de Calderaro com André Luiz. Calderaro e André Luiz tinham acabado de fazer o socorro no capítulo anterior de uma jovem. Quando eles estavam retornando, de repente aparece um mensageiro correndo, preocupado, chamando por Calderaro. Ele precisava do auxílio. E o mensageiro se aproximou de Calderaro, dizendo que solicitava o auxílio por um deplorável pai de família, para um deplorável pai de família, que tinha se atirado no vício do alcoolismo e agora já estava com o peso das influências espirituais perturbadores. Ele não conseguia mais segurar a situação. E ele disse: infelizmente, Antônio, que é o nome dele, infelizmente ele permanece derrocado quase total da sua situação. Vinculou-se a novos elementos, ou seja, estava frequentando casas noturnas e o socorro estava muito difícil para eles. Por isso vieram pedir a vida de Calderaro. Calderaro se lembrou que ele já havia sido ajudado. Então ele perguntou: mas não lhe valeram os recursos oferecidos, o auxílio da última quinzena? Nós lhe distribuímos as energias, ele não melhorou? E o mensageiro respondeu, disse: não, porque Antônio se fortaleceu, se fortificou para se entregar mais ainda ao vício, ao alcoolismo. Então ele melhorou para piorar. Foi o que aconteceu. Aí Calderaro afirmou: a organização perispiritual é uma explicação. Semi-liberto e denso, pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de pensamentos atrozes, sombrios, com a atuação das entidades perversas passo a passo. E Calderaro sentiu que havia incontáveis preces
serem feitas pela esposa, juntamente com os 2 filhinhos, porque eles já estavam sentindo a ausência impactante de Antônio no lar. Ele já não estava cumprindo com os deveres, o dever do pai, da família, do cuidado e da proteção. Estavam sentindo essa falta. E Calderaro aproveita para explicar mais uma vez para os brasileiros, dizendo que o pior nessa situação desse senhor, nesse estado de embriaguez, de alcoolismo, de vício, não é as coisas que ele fez quando ele desencarna. O pior, o que tem mais peso para ele, é justamente o que ele não fez. Ou seja, o amparo à família, a proteção, o cuidado. É isso que pesa a consciência quando ele desencarna. Então, Calderaro, ele pensou e disse: das últimas vezes que nós ajudamos Antônio, ele melhorou. Nós restituímos-lhe o equilíbrio orgânico, restauramos-lhe as energias e fortalecê-lo. Então, não foi suficiente. Essa é a conclusão que Calderaro chegou. Então, desta vez, nós diremos ao contrário. Ao contrário. Sabemos então, disse Calderaro, que Antônio está numa casa noturna. É para lá que nós vamos. Quando Calderaro, André Luiz e o mensageiro entraram na casa noturna, eles notaram que o ambiente era sufocante, devido àquelas emanações espessas, no ambiente. Adentraram a casa, numa salinha ao lado, estava Antônio. Jogaram no sofá, um copo vazio na mão, todo trêmulo. Uma hora falava alto, outra hora gemia, e as pessoas que estavam em volta no mesmo ambiente não ligavam para ele. Ele falava coisas desconexas, já sintonizado com as entidades perturbadoras, E as pessoas não ligavam para ele. Toda vez que ele se mexia ou pulava no sofá, alguém falava: deixa ele quieto, é o Antônio, ele é assim mesmo. Ninguém ligava. Era uma coisa normal naquele ambiente. Estavam todos na mesma linha. Então, a conclusão é que todo o auxílio prestado até então pelos benfeitores, pelos amigos espirituais, foi insuficiente. Foi, na verdade, ignorado por Antônio. Não insuficiente deles, mas ignorado por Antônio. Não foi o suficiente para que ele fizesse uma virada, que ele tomasse novas atitudes. Ele melhorava suas forças imediatamente para piorar. Então, a Calderaro disse: agora nós vamos usar um recurso drástico. Ele vai piorar para melhorar. É nesse momento que o mal é um remédio. É nesse momento que nós percebemos que o mal do corpo é a cura da alma. E neste caso de Antônio, o que Calderaro vai fazer com ele, o mal vai ser a cura de Antônio. Então, a partir de um determinado momento, Calderaro se aproxima de Antônio, que está ali prostrado na poltrona, ali mesmo. Aproxima-se de Calderaro, de Antônio, e começa já uma aplicação de fluidos magnéticos. Quando ele termina a aplicação, Calderaro então explica que Antônio, a partir de hoje, vai ser amparado por uma enfermidade. E essa enfermidade vai deixá-lo alguns meses na cama, no leito. Isso principalmente para que ele não seja jogado no hospício, que é o que iria acontecer com Antônio nos próximos dias, deixando ainda mais a família ao desamparo, a esposa, os filhos,
ao desalento. A partir de um determinado momento, vem então o mensageiro. Agora é a vez dele. Ele começa a aplicar também eflúvios luminosos no peito de Antônio, na região do coração. Aplica e vai intensificando de um jeito que ele provoca uma parada cardíaca súbita em Antônio. E Antônio começa a passar. Passaram uns instantes, novamente vem Calderaro, com movimentos muito rápidos. Antônio já com parada cardíaca, com movimentos muito rápidos, Calderaro então devolve as energias para Antônio. Antônio leva um choque tremendo. Nessa hora ele dá um grito, porque ele teve uma parada cardíaca. Aí então as pessoas ouviram, todos que estavam na mesma sala, no salão de festa, ouviram o grito. Aí sim, olha, tem alguma coisa errada com o Antônio hoje. Não é o de sempre, hoje está diferente. Então, imediatamente chamaram uma ambulância para levar Antônio para o hospital. Então, aqui nós percebemos, antes, os amigos espirituais melhoravam e Antônio piorava. Agora eles pioraram Antônio para que ele melhore. Então, é um atendimento, um socorro diferente, ao contrário. E então, Calderaro começa a explicar. Ele diz: Antônio será portador de uma enfermidade cardíaca por 3 meses. 3 meses. Segunda coisa importante: nenhum remédio que ele vai usar vai resolver. Nenhum remédio. Terceiro, Antônio conhecerá incomparável mal-estar, de modo a restabelecer a harmonia do cosmos psíquico. Antônio experimentará indizível angústia, e daí então se submeterá a regimes e meditações que aí então trarão de volta as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão os sentimentos devagarinho para a nobreza do ato de viver. E completa: as mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa deliciosa infligem-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis para a glória da vida. Então, essa foi a cura de Antônio, porque a partir daqui ele endireitou toda a sua existência. Passou a fazer escolhas mais conscientes, porque ele não teve outra alternativa. Ele praticamente ficou a um segundo de desencarnar ali naquele sofá da casa dele. Então, esse é o tipo de atendimento que nós podemos colocar como exemplo, que o mal, muitas vezes é a cura da nossa alma. O mal que todo é a cura da alma. Foi por isso que Santo Agostinho foi tão incisivo. Quando eu estudava o Evangelho, que era bem novinha, eu falava assim: nossa, mas esse Santo Agostinho é bravo, hein? Ele é bravo. Porque se vocês chegarem em casa e lerem essa passagem do Mal do Remédio, vocês vão ver que é só puxando a orelha, né? Mas nós sabemos por quê, né? Por conta dos hábitos que ele tinha na época que ele vivia na Terra e percebeu o quanto ele estava equivocado, né? Daí ele quis frisar realmente que todo homem, como por exemplo o Antônio, que tinha imperfeições, sim, como todos nós, mas tinha uma rebeldia, né? Para todo homem que age assim, para todo aquele que age assim, há algo que vai impelindo ao mundo onde a dor, o sofrimento
nós, né? Então, é uma lição para que nós possamos refletir bastante e fazer aí uma análise, né, do nosso comportamento, das nossas ideias e do nosso plano, né, com Jesus. Porque o Evangelho, segundo Joana, apresenta para nós sim essa bússola. Uma bússola que, bem vivenciada e bem examinada, nos leva a este ponto, ao encontro com o Mestre. E continua dizendo que, sob qualquer aspecto considerado, o seu testamento do Evangelho é o mais belo poema de esperanças e consolações de que nós temos notícia. Concomitantemente, o Evangelho é um precioso tratado de psicoterapia contemporânea para os incontáveis males que afligem a criatura e a humanidade. A doutrina de Jesus nos ensina que nós devemos ser pontes na vida das pessoas e não paredes de muros. Quanto mais nós deixamos as nossas ideias, ações e sentimentos correrem assim, sem escolhas e sem consciência, mais nós erguemos paredes, muros que nos afastam. Às vezes dentro de um convívio familiar, principalmente, né? Agora, quando somos pontes, quando nós temos consciência de que para unir as pessoas, para ajudar as pessoas, para reunir, unificar, pacificar, harmonizar, nós precisamos, todos nós, de muita disciplina. Nós precisamos, enfim, de muita dedicação e de muito amor na nossa jornada. Assim como Jesus, Joana de Ângeles, em toda a sua obra, principalmente quando ela trata dos conflitos existenciais, no livro também com o Homem Integral, Joana de Ângeles, na introdução, ela traz a psicogênese, que é a origem daquele sentimento. Quando ela estuda a raiva, quando ela estuda o ódio, o medo, a rotina, a solidão, a ansiedade, ela traz a origem, a psicogênese. No segundo capítulo do livro, ela traz o aprofundamento, né, que nós chamamos lá no nosso curso de o fundo do poço. São todas as consequências que o medo proporciona ao indivíduo, ou que a raiva, ou que o ódio, ou seja lá o que for que a gente está estudando. Então, ela leva até o fundo do poço. E na terceira parte do estudo, ela traz a terapêutica libertadora, né? Terapêutica libertadora. Então, eu trouxe uma aqui que eu achei bem interessante, que ela diz que Jesus nos recomenda a amor-terapia. Amor-terapia. E diz que a amor-terapia é a melhor psicoterapia que existe. Porque foi trazida por Jesus. A amor-terapia ou a psicoterapia de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus significa simplesmente o nosso respeito, a nossa dignidade, a ação preservadora da nossa própria vida, do nosso corpo, da nossa alma, nos aproximando cada vez mais dele. Amar ao próximo e a si mesmo é consequência da nossa dedicação ao Pai, às leis divinas, a esse código maravilhoso, né? Demonstrando a fraternidade que deve unir todas as pessoas. Ela diz: o que define o amor ao próximo? Define o amor ao próximo a fraternidade. A fraternidade é aquele amor que não pede, é aquele amor que sempre se doa, a exemplo de Jesus. Define o amor ao próximo a solidariedade, a compaixão, que é colocar-se no lugar do outro, tentando descobrir tudo aquilo que o outro necessita,
e tentando fazer o máximo que nós podemos para ajudar o próximo. Isso é a compaixão. Define o amor ao próximo também aquela amizade. A amizade verdadeira que não tenta mudar o próximo. Não tenta mudar o seu comportamento, mesmo porque não pode, não consegue. Apenas respeito. Emmanuel tem uma frase muito linda que diz: aqueles que colhem frutos maduros não podem perturbar uma lavoura ainda em flor. Ou seja, muitas vezes nós temos na convivência do próprio lar também pessoas que não é porque não seguem a doutrina, mas pessoas que ainda nós observamos que não têm uma maturidade psicológica, que às vezes tem dificuldade, às vezes se prende a comportamentos infantilizados, de feridas infantis que não se fecharam. Daí vem para a vida adulta o conflito. As feridas infantis se atualizam e ele passa a agir aqui de um modo equivocado, porque precisa resolver lá atrás. Nós não conseguimos mudar as pessoas. Joana de Ângeles, é claro, ela diz: você pode amar profundamente qualquer pessoa que seja, você não consegue transformar, porque a escolha consciente depende de cada um, não depende do tanto de amor que nós temos, né? Não depende. Também define o amor ao próximo a capacidade de desculpar sempre. Quando nós nos desculpamos, nós ofertamos ao outro também a possibilidade, não ficamos presos no orgulho, nós colocamos a simplicidade, a sinceridade, pedimos desculpas e tudo se resolve por aqui mesmo. Amar o ofensor, não retribuindo a ofensa e deixar liberar essa agressividade. Uma vez eu vi um mestre desses da história dizendo que quando você tem uma mágoa, quando você não perdoa uma pessoa, é como se você tivesse um peso morto dentro do peito. E é como se fosse um inquilino que você tivesse dentro de você que não paga o aluguel. Então imagine, você tem um inquilino na sua casa mental, ele não paga o aluguel e ainda te causa problemas, porque ele é um peso que você carrega e você não pode colocar nada lá porque ele já está lá. Nada. Se você vai abraçar alguém, aquele peso morto está no caminho. Você não pode colocar um presente que ganhou, uma flor, nada, porque já tem uma pedra lá dentro. Então é preciso repensar a questão do perdão e lembrar de Jesus, né? Nós sabemos que ele ativou a primeira pedra. Isso pode ser ainda pensado e a gente não lembra, né? E também define o amor ao próximo tudo aquilo que contribui em favor da vida, um comportamento ético e na moral cristã. Enfim, é fazer o bem, o que é correto, edificante, nobre e elevado, estimulando os campos energéticos do nosso espírito, trazendo respostas de paz, equilíbrio e saúde integral. Tudo isso é a terapia de Jesus. Para encerrar, uma mensagem de Joana de Ângeles. Já percebeu que eu sou fã de Joana de Ângeles, né? Fã de carteirinha. Então, eu trago bastante coisa dela. Joana de Ângeles tem um livro de bolso chamado Esperança. É uma coleção de livrinhos assim, um monte de livrinhos, momentos de esperança, de meditação, momentos de alegria. Tem um monte de livrinhos, todos coloridos, né? Muito bonitinho. Tem uma mensagem que eu achei muito especial para trazer hoje. Ela diz: Jesus está sempre ao nosso lado, mesmo quando não solicitado. Jesus é o sol das nossas almas, é um apelo permanente, íncito em nossa consciência. A cada amanhecer, Jesus nos convida para vivenciarmos o seu Evangelho, que são propostas libertadoras para todos nós, para a humanidade inteira. Então, meus amigos espirituais, benfeitores dessa casa, Dr. Bezerra de Menezes e outros, que nos auxiliem
para onde nós estivermos, a reunir, unificar e harmonizar. Que nos ajude a silenciar as nossas ofensas, silenciar as ofensas e agir com fraternidade, a compreender o opositor e orar, trabalhar em seu benefício. Que possamos nos guardar na mansuetude e no amor de Jesus, espalhando a paz, fomentando o bem, vivendo o bem e com perseverança. Muito obrigada por me ouvir. Que Jesus nos abençoe e nos mantenha de muita paz, segurança